Fala galera, bem-vindos, eu sou o Eduardo Vieira e no vídeo de hoje, Codex Serafiano, um livro que vale a pena ter no repertório de todo mestre de jogo. Bom, e esse, pessoal, é o Codex Serafianos. E, como eu falei, ele é um livro escrito, se é que a gente pode dizer escrito, né, pelo Luigi Serafiani, um italiano, e o autor desse livro ele ainda está vivo hoje em dia. E o que eu digo em relação a escrever, né? Todo o livro, né, todo o Codex Serafiano, ele foi escrito em uma linguagem indecifrada, né, nesse alfabeto, com uma escrita inexistente, uma escrita que ele fez de forma contínua, né? E o Serafiani, quando perguntado sobre esse livro, ele fala muito pouco, né? Eu acho que até para manter esse mistério, né, todo que tem por detrás do livro. E o que ele fala, uma das coisas que ele falou, né, que eu acho que ajudam a gente a entender um pouco melhor, é que ele tinha a ideia de passar nesse livro esse sentimento que a gente tem quando é criança e abre um livro de adulto pela primeira vez e fica muito curioso, né, navegando ali, tentando entender as imagens para fazer um racional do que está escrito. Isso é muito engraçado porque eu lembro quando eu comecei a jogar RPG, quando eu fui comprar o meu primeiro livro ali no Meyer, perto da Gabriel Habibs, na Dias da Cruz ali, eu fui comprar o GURPS, capa preta, quando saiu. E cara, eu nunca tinha visto assim, eu era um moleque, nunca tinha pego um livro tão grande assim. E lembro de folhear e sentir realmente, de ter um pouco desse sentimento. E isso faz muito sentido para mim. Ele fez esse livro e ele é uma enciclopédia, como se fosse de um mundo inexistente. Ele é dividido e também organizado por capítulos. Ele é dividido e também organizado por capítulos que mostram a fauna, a flora, falam de química, física, mostram alguns animais. E a grande viagem do livro é essa, né? Você fazer um convite mesmo a esse exercício de imaginação. Você folheando o livro, você vai ver esse padrão que ele mistura muito coisas orgânicas com ferramentas, né, com coisas desconexas totalmente a animais. Ele mistura objetos e animais de uma forma muito peculiar, né? E você vai se ver preso em algumas imagens, tentando ali fazer um entendimento do que significa aquilo, né? Então aqui eu estou dando uma folheada nele. Uma coisa muito interessante também é que o autor, né, o Luigi, ele se nega de ser mesmo o autor desse livro. Ele fala que todas as imagens que ele fez aqui, todos os desenhos que ele fez aqui, foram transmitidas mentalmente para ele. E quem é o verdadeiro autor do livro seria o gato dele, que transmitia através de pensamentos todas essas imagens que ele foi desenhando. Aqui o primeiro capítulo ele fala, parece que ele se atenta, né, a esse tema recorrente da fauna, e isso vai mudando ao longo. Olha aqui as plantas, bem loucas também, né? E por que eu gosto tanto desse livro, cara? Esse livro aqui eu já tirei muita inspiração dele para usar no RPG. Principalmente quando a gente está querendo falar de coisas lúdicas ou coisas diferentes do universo de RPG. Então essa parte eu achei bem legal de se aproveitar. Muitas imagens eu já usei nas aventuras, os próprios textos, né? Você pode usar, pode fazer uma carta, por exemplo, com essas escritas para ser um enigma para os jogadores. Como eu te falei do texto, ele não tem nenhum sentido, tá? Acredita-se mesmo
Muita gente já pesquisou, foi atrás de códigos, tentaram quebrar essa escrita de várias maneiras, mas realmente hoje acho, pelas pesquisas que eu faço assim, sobre o livro, parece que realmente não tem nada e o objetivo é aquele, o objetivo maior de fazer você ter esse sentimento de voltar a ser criança quando está folheando um livro estranho, né? E acaba que também soma-se, né, ao mistério dele. Você vê muita gente fazendo vídeos falando: é o livro mais misterioso do mundo, é um livro cercado de mistérios. Eu prefiro ver, né, como uma obra de criatividade, uma obra de arte do autor, né? Aqui ainda na parte da fauna, né, da flora, você vê uma cenoura com um cara dentro, uma beterraba com palitos de fósforo, um pimentão derramando um líquido. Essa batata aqui entrou nos circuitos mecânicos de uma engrenagem de encanamento. O livro, você vai essas árvores, olha, migrando depois que elas crescem. Essas árvores parecem um abacate até cortado ao meio. Aí você vê que elas se soltam das raízes e vão nadando pelo rio. Meu vizinho está fazendo obra e está com essa furadeira. Espero que não incomodem muito quando eu ver o vídeo, senão eu vou ter que gravar outro. E tudo que eu falei aqui vai sumir como lágrimas na chuva. Então, galera, é um tema hoje que eu estou trazendo que não tem uma ligação direta com D&D ou com RPG. Mas uma coisa que eu sempre fui fã, assim, que eu acho que foi o que me atraiu para o RPG também, foi a curiosidade, essa parte de a gente poder brincar com a nossa criatividade, criar mundos fantásticos, criar coisas que não existem e coisas que façam sentido, né? E eu vejo nesse livro muito isso. Ele basicamente criou um universo fantástico de criaturas, plantas e possibilidades que estão muito próximo ao trabalho que a gente faz às vezes como DM, né? Então eu acho um exercício muito bacana sentar e ficar olhando esse livro e vendo coisas, possibilidades e deixar isso no meu repertório para um dia, se eu precisar criar uma cena ou alguma coisa assim, eu tenho aonde beber, tenho essa fonte aqui. Que, além disso, cara, é um livro muito bem feito como uma peça de arte para você ter aí na tua coleção. É muito gratificante, assim. Eu conheci esse livro, cara, eu estava na faculdade, então para mim sempre foi um objeto de desejo ter esse livro. Aqui, né, você vê essa criatura aqui entrando no tapete vermelho. A gente estava aí em época de Oscar, né? Dá para refletir sobre isso. Você vê, ó, várias personalidades, inclusive um cara morto aqui, tipo um caixão, tá vendo? O cara tá no caixão. Soldados, parece ser uma figura religiosa. Você vê uma galera fazendo reverência e parece que rolando aqui umas faixas atrás. E, cara, tem um maluco aqui de terno e gravata vestindo, usando nos pés em lugar de sapato, sacos plásticos. E, sabe, é uma grande viagem sem fim. Tudo metrificado às vezes, tá vendo? As páginas, né, aqui embaixo, elas têm esses números, né, esses indicadores. E parece que foi a única coisa que a turma conseguiu quebrar, conseguiu descobrir, foram os números. Parece que as páginas elas têm esse sentido de que giram em torno do número 21. Olha essa aqui que louca, tipo um monte de corpos sem cabeça e sem braços, andando no que parece ser uma rua com displays. E aí essa criatura, esse cara, ele vem e pisa na pele de uma onça. E aí todas essas pessoas antes têm onças que saem de dentro delas. E enquanto isso todos os LEDs, né, todos os displays ali acendem também. Então, o que é isso, cara? O que aconteceu nessa cena? É justamente esse o cerne do livro. É um convite a você pensar, a você viajar, a você sair dessa zona de conforto, dessa esfera de mundo comum que a gente tem, né? Dessa mediocridade de coisas,
e viajar mesmo, cara. Você se jogar aqui de cabeça. Eu estou mestrando já há 1 ano e pouco a campanha de Ravenloft, de Curse of Strahd. E um tema, uma mecânica muito recorrente que aparece lá são os sonhos, né? E eu usei muita coisa aqui como sonho. Eu cheguei a postar no grupo, no D&D Next, uma mecânica que eu fiz, e aí eu já deixo como bônus aí do vídeo, que eu curti muito. O que eu fiz foi o seguinte: eu peguei envelopes, tá? E eu imprimi dentro desses envelopes diferentes imagens e palavras soltas, né? E eu entreguei cada envelope para os players da mesa quando eles estavam dormindo, e falei que aquilo ali dentro do envelope deles estaria o sonho que eles estavam tendo no momento. Eu pedi que cada um deles abrisse o envelope e dei 1 minuto para que eles examinassem o conteúdo do envelope. Depois desse 1 minuto, eu peguei os envelopes deles e não deixei mais que eles vissem o que estava dentro. Com isso, eu consegui simular um pouquinho aquela parte que a gente tem quando a gente está sonhando. E enquanto a gente está sonhando, a gente tem total noção das cenas, dos acontecimentos, mas quando a gente acorda, tudo aquilo sumiu. Por mais interessante que seja, a gente acaba só ficando com alguns fragmentos de memória e tentando entender, né? E esse tempo, né, essa simulação, ela funciona muito bem, porque quando eles devolvem, eles começam a tentar conectar, né, o que eles viram com as palavras, com as imagens, mas como o cérebro teve pouco tempo para registrar aquilo, eles acabam fazendo um telefone sem fio do que você mostrou, que só vai fazer sentido quando aquelas cenas se concretizarem, né? Por exemplo, eu coloquei uma foto da Madame Eva, que é a cigana que tira a sorte do grupo, no vídeo. E até então era só uma velha cigana sendo mostrada ali na foto. Mas quando ela aparece, aquilo causa um impacto muito grande em quem sonhou com a cigana, porque eles notam que o sonho deles ali tem alguma coisa de concreto sendo trazido para o mundo, né? E fica-se mais nessa expectativa de, caraca, será que tudo aquilo que eu sonhei é verdade? Será que tudo aquilo vai acontecer? Será que eu posso impedir? Esse capítulo aqui é muito legal, que ele fala de máquinas, ele bota umas máquinas bem doidas também, cara. Tem uma aqui que é uma máquina de fazer arco-íris. Essa aqui é tipo uma bicicleta com fósforos, um negócio meio Mad Max, assim, né, cara? Aqui. Um navio com as velas interligadas. Essa aqui é a máquina que eu falei, é a máquina de fazer arco-íris. É uma nuvem. Aqui são as cores divididas, né? Elas vão ser jogadas no ar. Aqui aparece aquele padrão do arco-íris que estava lá na frente, né? Tipo umas criaturas que saem ou vivem no arco-íris. E aqui são os padrões que a máquina faz, as possibilidades de padrões que você pode fazer com arco-íris. Olha que doido, cara. Galera, basicamente esse é a pegada do livro aqui. Esse carro aqui também muito louco, o cara dirigindo ali, metade de um corpo para frente meio que sendo conectado aos faróis, de novo a temática do arco-íris presente, e você vê que o carro é um caixão, cara, tá vendo? E aí tem aqui, ó, outro estágio do carro que seria tipo com um caixão fechado em cima dele e com os canos soltos pingando meio que as cores misturadas do arco-íris. Então, cara, é isso. É essa grande viagem em que você se pega o tempo todo pensando o que é isso, o que ele quis aqui, será que ele quis mesmo dizer alguma coisa? E fica aí, galera, essa dica sobre o Codex Serafiano. É um livro que ele é gigante, tem mais de 300 páginas. Ele já teve algumas edições, a cada edição acaba entrando alguma coisa diferente. Ele é um livro rodeado por mistérios, histórias, então se você tiver mais curiosidade aí, eu acho que vale a pena você ir atrás, pesquisar. Uma curiosidade muito grande é que o autor ele ainda está vivo, né? Então o cara se tornou uma lenda viva graças à sua obra.
E ele tem esse cuidado, como eu falei antes, de não contar nada sobre ele, porque essa é a grande pegada do livro, é um mistério. Uma vez que acabe o mistério desse livro, ele vai se tornar só mais um livro comum de arte. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Desculpa aí os barulhos ambientes, o vizinho está fazendo obra e os Cerberus, cachorros do vizinho aqui do lado também são latedores. E a gente termina aqui de folhear junto essa grande obra de arte aqui, esse convite à criatividade, à quebra de paradigmas, com esse casal humano que, conforme está ali no ato sexual, vai se transformando em um único ser, um jacaré, um crocodilo, e vai embora, sai da sua cama para ganhar o mundo. O que isso quer dizer, rapaz? Eu não sei, eu estou tentando descobrir, mas a gente encerra aqui essa viagem que a gente fez junta, passando agora aqui pelas tribos que o Serafiani faz. Cara, é impossível parar de folhear o livro, sabe? Cada virada de página é uma coisa mais interessante que a outra. Olha esse cara aqui, totalmente Rush, quem jogou o Rush, jogo de sobrevivência, olha só. E me diz que esse livro não é uma grande fonte de inspiração para sua campanha, para o seu jogo, para sua one shot, para qualquer coisa, galera. Fica aí a dica então, Codex Serafiano, um livraço muito bacana para se ter, para se conhecer, para se praticar essa viagem, para deixar na mesinha de centro, para apresentar para os outros. Não tem erro. E é isso aí, turma. O vídeo hoje foi um pouco mais longo, mas obrigado, valeu todo mundo que curtiu aí. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem. A gente está gostando muito de bater papo com vocês, de trocar ideia. A gente está com a nossa parceria com o Mundo Escolhido, então a cada 15 dias está saindo vídeo lá. E é isso aí, turma. Valeu mesmo, muito obrigado e vamos curtir esse feriadão aí de carnaval, jogando muito e produzindo muita missão aí, porque o que não falta é gente querendo jogar. Abraço, pessoal!